Por quanto tempo Vênus foi habitável? 12 de maio de 2020. Simulações climáticas da história de Vênus podem fornecer informações sobre a habitabilidade da Terra e de exoplanetas. Vênus pode ter sido assim. A representação da possível história climática de Vênus com base em novas pesquisas indica que as águas superficiais e as condições habitáveis podem ter persistido na superfície de Vênus por vários bilhões de anos, antes de erupções vulcânicas simultâneas de grandes províncias ígneas, LIP, nos últimos centenas de milhões de anos levaram ao estado atual de estufa do planeta. Os pontos de dados representam temperaturas médias da superfície a um bar de pressão atmosférica. A seta tracejada vermelha representa a transição para uma atmosfera descontrolada de estufa. Crédito: Michael Way, Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA. Por Kate Wheeling, 8 de maio de 2020. Terra e Vênus são mundos irmãos compartilhando tamanho, massa e composição semelhantes. Você não gostaria de visitar Vênus moderna, com sua atmosfera de dióxido de carbono e nitrogênio, e temperaturas da superfície pairando em torno de 450 graus Celsius? Mas nosso vizinho provavelmente nem sempre foi tão inóspito. Decifrar a aparência de Vênus no início não é fácil, em parte porque a superfície do planeta é relativamente jovem, com apenas 300 a 700 milhões de anos, mas as indicações da missão Pioneer Vênus sugerem que sua atmosfera já continha mais água do que hoje. Vênus também pode ter hospedado água líquida em sua superfície, bem como placas tectônicas e um clima estável e temperado. Alguns estudos até indicam que o clima de Vênus pode ter sido mais estável do que o da Terra, evitando os períodos de glaciais da Terra. Existem muitas teorias sobre o que levou à drástica transformação de Vênus. Um Sol gradualmente aquecido pode ter deixado o planeta quente e ressecado após um curto período de habitabilidade, ou um oceano de magma muito antigo e uma atmosfera de dióxido de carbono e vapor poderiam ter dado lugar ao estado atual daquele planeta há quase 4 bilhões de anos. Porém, em um novo estudo, Wei e Del Gênio fornecem evidências de que um oceano de águas rasas e condições habitáveis podem ter persistido em Vênus por até 3 bilhões de anos, até que grandes províncias ígneas vulcânicas de sigla em inglês, LIPS, surgiram simultaneamente e terminaram o período temperado do planeta. A equipe executou várias simulações da história de Vênus usando o modelo de circulação geral ROCKE-3D da NASA, Resolving Orbital and Climate Keys of Earth and Extraterrestrial Environments with Dynamics para examinar como as variações na taxa de rotação do planeta e nos níveis das águas superficiais podem ter influenciado seu clima inicial. Supondo que a atmosfera inicial de Vênus, como a da Terra anterior, fosse rica em carbono e fria, e que sua taxa de rotação fosse lenta, a equipe descobriu que o clima de Vênus poderia ter sido estável durante a maior parte da história de mais de 4 bilhões de anos do planeta, um ataque contra a teoria de que o Sol gradualmente esquentou. Os autores acreditam que erupções simultâneas de LIPS nas últimas centenas de milhões de anos poderiam ter levado a um efeito estufa descontrolado, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. A secagem resultante da superfície do planeta poderia tê-lo levado a um novo regime de dinâmica da superfície interior com basaltos recém-expostos, evidentes hoje em Vênus, atuando como um eficiente coletor de oxigênio. No passado da Terra, os LIPs surgiram sequencialmente em um processo estocástico aleatório, e não simultaneamente, o que os autores observam ser fortuito para a vida como a conhecemos hoje. Mas não se sabe o suficiente sobre o interior de Vênus para especular se um estado final inabitável é o produto inevitável de processos internos em planetas semelhantes a Vênus ou mesmo na Terra. Os pesquisadores precisam de mais observações da superfície de Vênus para restringir melhor sua história inicial e desafiar ainda mais a teoria do oceano de magma. Por fim, uma melhor compreensão da história de Vênus fornecerá mais conhecimento sobre os processos terrestres e dos exoplanetas, incluindo se a janela de habitabilidade é mais ampla do que se pensa atualmente. Journal of Geophysical Research Planets, URL 2020. Kate Wheeling, escritora científica. Por quanto tempo Vênus foi habitável? 12 de maio de 2020. Simulações climáticas da história de Vênus podem fornecer informações sobre a habitabilidade da Terra e de exoplanetas. Vênus pode ter sido assim.
A representação da possível história climática de Vênus com base